essa é a segunda parte da live sobre Voice Viewer. Estou terminando de digitar aqui atrás, esse vídeo vai entrar um pouquinho na frente, só para explicar a vocês o seguinte. A gente vai iniciar a partir do momento em que a gente estava salvando o arquivo no formato GML, que é um formato que pode ser aberto no GEF. Se você está chegando nesse vídeo diretamente aqui agora, pega o primeiro vídeo, assiste a primeira aula para chegar nessa parte 2, ok? E aproveita que você está aqui, curte o canal para você poder acompanhar, se inscreve no sininho que tem aí embaixo, se puder dar um like a gente também agradece, tá bom? Um abraço e uma ótima aula, gente. Se quiser levar para o GEF, para outro tipo de análise também, existe a opção de você salvar como GML, então eu vou deixar agora aqui de teste 1. GML. Ok, salvou. Beleza. Agora vamos falar, assim, para a gente fechar, caminhar para o fechamento da nossa aula de hoje, sobre os outros tipos de análises possíveis bibliométricas, ok? Nós vamos criar aqui essa mesma situação. Primeiro eu vou criar rapidamente a mesma situação aqui, só que eu vou abrir esse dado, como esse material ele já está baixado previamente, já foi interpretado, ele abre mais rapidamente, não fica girando aquela rodinha lá que demora anos. Eu vou diminuir drasticamente esse material para um volume de 10 autores, para vocês verem a diferença que isso vai causar. E só de eu chegar e dizer que são no máximo 10 autores, ele saiu dos 8.000 e foi automaticamente para 6.022. Se eu ampliar com o mesmo critério lá de 6 autores mínimo, eu vou ter aí um volume bem diferente. Vou pegar aqui o autor e tirar o júnior. Ver se ele ficou por um acaso aqui. O Júnior foi naturalmente limado aqui por conta de outras questões, então não teve problema. Nem precisei mexer no Júnior. Ele deu novamente que tem uma rede ultra, né? Eu vou dar um yes aqui ainda primeiro. E aí você vê que a gente começa a ter um outro gráfico bem diferente do anterior. Natural acontecer isso, porque a gente limitou. A gente ficou muito mais com esse grupo aqui de alguns chineses envolvidos, e a gente vê que eles têm liderado um pouco, né? Esse todo Perlman aqui, tem liderado nos últimos 3 anos pesquisas do termo sobre a questão dos coronavírus, né? Ou seja, são referência, provavelmente, em termos de produção para essa área, né, nesse momento. Vamos ver isso de outra maneira? Eu vou agora, primeiro, eu vou fazer o Open, eu vou rapidamente, desculpe, errei. Eu vou criar novamente o Scoop. Vamos abrir o GML, ele abriu o anterior lá, um arquivo lá atrás, que a gente chama Web of Science, Scopus. Eu vou manter a mesma história dos autores, tá? Vou pegar a mesma história que eu tinha feito de 6 como limite. Vou tirar o Júnior, tá? Mnemônico para isso, sempre pensar. Deixa a Sandy, tira o Júnior. Eu nunca mais vou esquecer disso. Só que dessa vez eu vou dizer que eu não quero fazer com que não se apresentem os outros autores, né? Eu quero que apresente todo mundo, tem que ser como no novo. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou ter um cluster gigante aqui, que é esse aqui representado, e vocês podem ver que tem outros clusters aqui em volta, tá? Que por mais que eu bote um número quase infinito de linhas, tá? Você percebe que, situando por Hartmann K em um grupo aqui, ó, muito próprio, que talvez pode ser, tem muitas possibilidades para explicar isso, e também tem esse outro aqui especificamente, ó, Brandão, PE, Lavazza, Tuciani. Você tem alguns grupos aqui que são muito próprios, que estariam fazendo alguns estudos sobre o tema. Eles são relevantes? Bom, olha só, se eu tenho aqui um vínculo forte, como está aparecendo nesse caso do Hartmann aqui, talvez seja uma questão de a gente também não sair limando as coisas simplesmente porque acha que tudo bem, né? Que, importa. Talvez importe, talvez esse dado aqui importe muito. Vamos dar aqui ele tem as opções de zoom, né, e de movimentação de tela. Eu posso dar alguns zooms aqui para poder chegar naquele grupo ali e observar um pouco mais de perto. Vou botar os círculos. Você vê que tem um grupo aqui, ó, que andou publicando sobre esse tema, que pode ser que seja interessante, não sei, né? Temos que levar isso em consideração. Então, para dizer que, assim, não dá para a gente sair fazendo os cortes gerais e achando que tudo bem sair fazendo corte. Cada corte desses significa uma renúncia a alguma coisa. Significa que, de algum momento, você está tirando alguma coisa. E é importante você abrir, diminuindo alguns cortes, para tentar ver o que você está tirando dessa sua amostra. Ok?
Vamos criar novamente, mas vamos assumir esses cortes agora, né, para esse nosso estudo aqui piloto, tá? Vamos ver como é que seria essa mesma situação se eu fosse pensar por um processo de países. Processo rápido, vou dizer que é uma contagem fracional, vou dizer que os países têm que estar no mínimo de 5 documentos. Acho que não, eu posso aumentar um pouquinho mais o número de países. Vamos dizer que são... Eu vou botar com um, que acho que é importante, dizer que pegar todos os países, 121 países, para vocês verem uma coisa que é importante, ok? Então vamos pegar tudo, todos os países que publicaram, né, fizeram qualquer coisa para a gente ver primeiro como é que fica essa amostra. E o que vai acontecer aqui? Se eu pegar o número de documentos que eles tiverem envolvidos, posso ir lá embaixo e começar a tentar ver se teve problemas na minha interpretação. E veja que há alguns problemas. Work não é um país. University não é um país. University Greece também não é um país. UEA também não. Trust também não. Não sei que seja algum emirado, algum tipo de coisa que eu não esteja sabendo, né? Tanzânia, Trinidad, Surgery, gente, tem cada coisa. Sinai, Sciences, Reunion. Você começa a ver que tem problemas. Kong, né? Pode ser que a Hong Kong esteja sendo separado. Enfim, Nursing. Olha a poluição de dados que a gente começa a ter aqui, né? Guadalupe, Immunology, King University, Librarian. Gente, a amostra fica muito bagunçada. Diseases. Carabinieri, gente. Sensacional a gente ver como é que fica poluído esse material. Em compensação, quando a gente começa a botar de 2 para cima, diminui muito esse tipo de problema. Então, nesse caso, o que normalmente eu recomendo? Eu recomendo que, para esses casos de país, a gente trabalhe com alguma exigência mínima, nunca utilize um só, tá? Ou que a gente faça depois uma bulma ou trabalho de filtragem. Para uma olhada rápida, eu normalmente vou botar no mínimo 2 países para começar, no começo de conversa. O problema é que às vezes acontece uma coisa que a gente vai ver aqui, tá? Que é a seguinte. Nós vamos ter casos em que você vai ter Látvia, Sri Lanka, tal, as coisas estão colocadas aqui, mas de repente a gente tem um USA. USA, Estados Unidos, teria que ser unido, né? Eu teria que consolidar esse dado. Isso a gente pode fazer no Thesaurus, a gente vai ver como é que funciona isso no Thesaurus, na consolidação de dados, o que a gente chama de deduplicação, tá? Não se faz desambiguação, só se faz deduplicação. E como eu sempre gosto de dizer, não existem 3 Ds que são parte do processo de trabalho bibliométrico e centométrico. Você, para trabalhar com centometria e bibliometria, você tem que saber deduplicar, tem que saber desambiguar, você tem que saber se desesperar. Se você souber essas 3 coisas, né, e se esperar com tranquilidade, você vai conseguir ser um bom centometrista. Enfim, nesse momento aqui, eu também não sei qual seria, se esse Estados Unidos, o que ele seria, tal. Eu vou tirar ele daqui, vou tirar indiretamente ele daqui, porque eu vou fazer uma exigência maior. Eu vou dizer que eu quero que tenha no mínimo 5, tá? 6 países, no mínimo 6 artigos. Como a gente estava fazendo por outro caso, vamos ficar com um volume pequeno de países, e aí o gráfico fica com muito mais clareza, tá? Estou botando um filtro alto, gente, vai ser por fins didáticos, ok? Então, next aqui, beleza, não finish. E aí ele vai me dizer, olha, beleza, está aqui. Olha que gráfico interessante que a gente obtém. A gente percebe que nesses anos, nesse período, basicamente a produção esteve muito focada, nesses 3 últimos anos, até 2019, na China, em forte ligação com os Estados Unidos. Lembra que eu estou com o size variation elevado pra caramba aqui que eu deixei da última vez, né? Vou botar ele para 0,50, tentar botar perto de 0,50, pelo menos, que seria o natural. Já ficou um pouco mais suave. A Arábia Saudita, obviamente, a gente tem que lembrar que teve MERS, né? Esse período, depois do SARS, teve MERS. Egito. A gente começa a ver cada um desses casos aqui, né? De países que estiveram envolvidos aí em estudos, né? E começa a ver esses grupamentos aqui formados. Estados Unidos tendo, né, um processo muito mais próprio, mas com um cluster mais citado aqui para a Arábia Saudita, Egito, né? Emirados, Hong Kong. Né? Então a gente consegue perceber isso muito bem, né? Se eu for para o Overlay Visualization, o que eu encontro? Bom, olha só, do ponto de vista de produção, quem está um pouquinho melhor aí, indo para o verdinho, vamos chamar assim, é a China, está mais para o verdinho do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos está um pouco mais, né, fazendo pesquisas, mas esteve mais envolvido em um dado momento. Quem é que aparece aqui como amarelo? Seria interessante saber. Vou botar o frame, só que fica mais fácil de ver. Não ficou tão, mas Russian Federation, Argentina, Turkey, Tunísia,
Lebanon, Paquistão, são países com menor produção e estiveram envolvidos em casos mais recentes, como Catar, Switzerland apareceu aqui, que eram dos amarelinhos. Então, a gente consegue brevemente, muito rapidamente ver isso, né, como é que as coisas funcionam. Vamos lá, a Gita está perguntando aqui, o uso da base fracionada é mais recomendável para quantitativo maior de documentos? Se eu tenho uma amostra com menos de 100 documentos, seria melhor usar a base total? Veja bem, quando você tem muito poucos documentos, você, quanto menos filtrar, melhor, porque você vai ter, né, uma visualização melhor. A gente começa a precisar filtrar mais quando a gente começa a ter um volume muito significativo de documentos. Você tem muito poucos documentos, você filtra menos. Agora, veja bem, não confundir base fracionada com fractional counting, full counting, tá? Que é uma outra coisa, tá? Base fracionada, que é o que você está perguntando, eu estou dizendo assim, fracionar essa base, diminuir o volume quando você tem um volume muito grande, você precisa tornar aquilo um pouco mais tratável, né? Então, senão fica realmente uma nuvem impossível de ser interpretada, e aí você vai ter que fazer algum tipo de corte para pegar os mais relevantes, né? Você tem 100, poderia utilizar. O VoiceViewer consegue plotar gráficos muito bem, muito claros, em torno de 50 a 100, até 200 às vezes está. Quando começa a passar disso, começa a ficar meio difícil de você visualizar bem as coisas nos nós. Então, fica meio complicadinho, tá? Desse visualization aqui, a gente pode ver pelos clusters ou por item visualization, pode mexer também nos kernels, mesma coisa. Enfim, você vê que a gente pode fazer, como eu estava mostrando aqui, voltando para o Create Bibliographic Data, eu posso trabalhar com um processo onde eu mudo a unidade de análise, que vai dar outros olhares, ou eu posso utilizar por um processo onde eu mudo o tipo de análise, que é o que a gente vai começar a fazer agora. A gente pegou coautoria, pegou 2 tipos de análise, autores e países, tá? Eu vou pegar com ocorrência agora, que ele vai começar a me dar uma opção por palavra-chave. Eu tenho a opção de utilizar todas as palavras-chave que ele tem. Eu posso usar só as palavras-chave que foram colocadas pelo autor, que significa que são aquelas disponibilizadas pela revista, ou eu posso usar aquelas do índice, no caso, que aqui é chamado de Index Keywords para Scopus, e Keyword Plus, por exemplo, para Web of Science, que são as palavras colocadas pela base. Bom, eu recomendo que vocês evitem utilizar all keywords. Sério, se for um estudo acadêmico, não usem all keywords. Se você estiver fazendo só um levantamento próprio em casa, para tentar ver autores principais, uma revisão descompromissada, etc., pode usar o all keywords, ok. Mas se não, porque na verdade você está só tentando achar artigos do seu interesse, fazer um acompanhamento. Então, do ponto de vista de impacto de uma análise acadêmica centométrica, isso não é relevante. Não vai ter problema para você. Mas se você estiver fazendo um estudo que tem o princípio fazer algum tipo de análise centométrica, né, ou bibliométrica, e até mesmo se você vai querer colocar dentro da sua metodologia de trabalho como você selecionou artigos para a sua leitura, etc., all keywords é uma má escolha. Por quê? Porque outer keywords e index keywords são keywords de um tipo muito diferente. Na outer keyword você tem 2 tipos de conteúdos ali dentro, termos livres e uma coisa do vocabulário controlado de várias revistas. Há revistas que não fazem qualquer exigência do tipo de palavra-chave que você vai utilizar, e há outras revistas que obrigam que os autores ou fazem tratamentos pelas próprias revistas, onde as palavras-chave são atribuídas, tá? Elas são sugeridas pelo autor, mas são tratadas pela revista a partir de um vocabulário controlado. Então você tem termo livre e vocabulário controlado junto, o que em alguns casos é muito interessante, porque por conta de alguns termos livres você consegue ver situações de inovação que você não veria em outras coisas, mas por outro lado, ela tem essa situação meio dúbia ali. E index keywords, você tem um problema que a Scopus, por exemplo, ela coloca tipologia documental como uma index keyword. Então você vai ver que quando você utiliza index keyword, vai aparecer priority journal, article, coisas que falam a respeito a tipologia documental como palavra-chave, que não é normalmente o nosso interesse nesse caso, tá? Eu recomendo utilizar um ou outro, nesse caso. A desvantagem do outer keyword é que ela é mais bagunçada, significa que você vai precisar fazer um tratamento com tesauros obrigatoriamente. A vantagem com index keywords é que você muito provavelmente só vai precisar limpar palavras-chave que seriam de tipologia documental ou outra coisa que não tem interesse,
mas você vai ter palavras-chave que foram reduzidas aos sintagmas de interesse, tá? Até com termos compostos, né? É muito interessante, né? Nesse ponto, a qualidade do index keyword, por outro lado. Então, são opções com caminhos diferentes, né? Dão análises diferentes, você pode escolher tanto um quanto o outro. Vamos pegar agora aqui outer keyword, né? Para fazer o nosso exemplo. Vamos dar next. Ele vai chegar e dizer, olha, qual é o número de vezes que você quer que essa keyword apareça. A gente tem que lembrar que se a outer keyword é uma keyword, vamos chamar assim, bagunçada, eu tenho um problema grave, porque eu posso, ao dizer que eu quero uma ocorrência maior, estar retirando palavras-chave que, por algum motivo, foram representadas em diferentes formas. Ou seja, não houve um processo de lematização prévia desse material. Então, nesse sentido, ela é uma escolha meio perigosa. Mas eu vou utilizar aqui, para fins didáticos, apenas para vocês verem como é que fica esse material. O correto seria fazer, se você quiser usar outra keyword, pegar um volume grande de keywords, diminuir isso aqui, tá, lá para o mínimo, pegar o volume todo de keywords, fazer um trabalho de lematização das keywords, criando tesauros de lematização, tá? Para depois você fazer novamente esse processo e aí você poder fazer seu corte. Vou deixar esse corte aqui em 5. Vou botar 6, que eu tenho gostado do número 6, porque tem o dobro, né, tal. E vamos chegar lá. Bom, ele agora mostrou para mim várias opções. Você vê que coronavírus, obviamente, é a minha keyword principal, porque foi a minha definição de busca. Mas você vê que tem muita coisa, né, sendo citada aqui. Eu vou botar só aqui no Network Visualization, para a gente poder ver. E você vê que tem vários grupos aqui formados. Tem o porcine, hemagglutinin, inception, tem alguma coisa aqui. Encefalopatia, estou aumentando aqui para poder ser visível, né, na minha lista. Se eu for ver no Overlay Visualization, o que eu tenho aqui? Olha, eu consigo ver que o interesse mais recente é sobre prevalência, Real-Time PCR, Parvovirus, S-Gene, tem um Feline Coronavirus sendo estudado mais recentemente, ou seja, várias opções que são mais próximas por conta do mais amarelinho, né? Mas aqui, ó, Porcine Delta Coronavirus, PodCog sendo colocado aqui, você vê que tem possibilidade, talvez, algumas de desobrigações aqui. Vamos criar essa mesma coisa agora, com material de melhor qualidade, para vocês entenderem. Vamos lá, dar um Create. Que eu digo que tem intrinsecamente uma qualidade um pouco melhor, que é o Index Keyword, ok? Vamos dar Next aqui. Eu vou dar Fractional Counting. Veja que eu estou usando Fractional Counting, porque se houver diferença no número de keywords utilizadas por diferentes revistas, ou da própria base, em termos de atribuição, e é muito importante usar Fractional Counting com Index Keywords, é muito importante, tá? Para Index Keywords. Para Outer Keywords ainda é mais desculpável usar Full Counting, porque normalmente as revistas são entre 4 a 6 palavras-chave, mas Index Keywords pode oscilar bem mais, eventualmente. Vou dar Next aqui, aí ele já me deu um volume muito maior de keywords possíveis. Elas já estão lematizadas, então eu posso subir bem esse valor aqui para uma presença que eu considere relativamente importante. Vou dizer, sei lá, 20, né? Como eu estou usando o meu múltiplo, eu vou usar 30, porque meu múltiplo é 3. Vou usar 30 para exagerar mesmo aqui. E isso, mais uma vez, é para fins didáticos. Vamos colocar isso aqui. Ele vai me dar aqui a coisa. E você vai ver quais são as primeiras coisas que ele vai começar a fazer como caracterização das palavras-chave. Eles utilizam muito uma caracterização sobre a tipologia documental, essa questão do article, a gente pode retirar aqui. Priority Journal é muito comum ser utilizado. É muito comum ele tentar fazer também uma caracterização, se é um estudo em non-human, modelos não humanos, se é em animais. Esse animal e animals aqui, ele pode ter eventualmente uma mudança, um sintagma próprio, então é duvidoso se você teria que juntar, né? Mas aqui, por exemplo, está aparentemente com problemas de sintagma aqui, porque Coronavirus Infection e Infections deveria ser consolidado, né? Costuma, em algumas bases, ter isso melhor, mas essa base aqui parece essa coleta não está bem trabalhada, então a gente já observa pelo volume aqui, tá? Mas a gente teria que fazer algum tipo de união, vamos chamar assim, desse material, é retirada daquilo que não interessa. Por exemplo, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Isso aqui é um termo.
mas esse termo aqui, será que eu não vou ter MERS em algum lugar? Será que eu não tenho que juntar outras coisas? Então, cada uma dessas coisas levaria um problema de coisas que eu precisaria estar tratando na minha base. Então, quando a gente vê esses dados feitos pelo VozViewer, parece uma coisa muito mágica, porque ele dá muito rapidamente resultado, mas a gente tem que tomar cuidado, porque há uma necessidade de volta e meia de tratamento. A gente até falado que, em geral, para o Outlook Word não é tão problema, etc. Bom, pagando pela minha boca, eu estou vendo aqui um dado que não ficou muito bom. Vamos dar um finish aqui. E a gente tem aqui o material todo de medicina veterinária, Verocell Online, Virus Neutralization, Coronaviridae, Virus Detection, etc. Você tem um volume muito grande, né, com overlay. E se eu tentar fazer uma visualização mais de clusters, a gente vê que tem um cluster muito claro sobre genética, isolamento de dados, etc. Esse outro aqui, por exemplo, falando sobre metabolismo, unclassified drug, atividade enzimática, um outro voltado para mais, talvez MERS, um pouco mais voltado para a incidência de MERS, etc. E aqui um voltado para a questão do avian e um pouco da questão de viral vaccines. Olha que interessante. Então, muito rapidamente, a gente teve aqui grupos muito bem definidos. Tem que talvez mexer um pouquinho nisso. Uma das possibilidades também que às vezes a gente faz é para tentar explodir um pouquinho mais a nossa rede, é tirar a nossa consulta. Então, eu vou pegar aqui Open. Desculpa, Open não. Create. Toda hora clicando no Open, né? Vou dar um Next. Vou fazer o mesmo processo rapidamente, de Index Keyword, botar o Fractional Counting. Vou dizer que eu quero lá os meus 30. Avançar mais um pouquinho. E eu vou aqui tentando tirar o Article. Vou tirar o Priority Journal. E ele nem teve aqui um problema com coronavírus como termo em si, né? Ó, não teve Non-Human Animals, Virology, Coronavirus Research, Control Study, ou seja, a tipologia de experimental também aqui causa um impacto bem grande na questão da estrutura, mas não teve muito problema. Talvez naquele outro caso a gente pudesse fazer isso por outro caminho, mas eu poderia até tirar o termo coronavírus só por dizer, olha, foi uma palavra-chave que eu utilizei na busca, então eu não quero que essa palavra esteja ali especificamente fazendo essa agregação. Não vai causar grande efeito aqui, porque tem outras coisas, possivelmente. Fez só uma reordenação. Bom, ok, chegamos aqui nesse ponto. Vamos tentar ver isso agora de uma outra maneira. Eu vou criar esse mapa, tá? Só que eu vou pegar os dados bibliográficos novamente e vou utilizar os outros três tipos de estudo que a gente tem, e eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui para a gente poder fechar ainda o tempo dentro do tempo. Existe a possibilidade de você estudar citation, bibliographic coupling e co-citation. Se você tiver dúvida a qualquer momento sobre qualquer um desses tipos de análise, é só botar o mouse over sobre essa interrogação aqui, que ele dá a explicação. Citation análise está a ver com a relação, né, que existe entre os itens. Então, quem cita quem, tá? E isso dá um gráfico que mostra quem cita quem. Então, eu posso fazer um citation. Você vê que ele muda o tipo de opção aqui, ele vai dizer que pode ser dos documentos, das fontes, dos autores, das organizações, dos países. A gente pode tentar pensar em fontes. Seria muito interessante pensar, talvez, no seguinte. Que revistas citam que revistas? Tá bom? Trabalho interessante, né? Dentro da área de coronavírus. Que aí a gente vai acabar fazendo esses clusters, né, de diálogos entre as revistas, né? Pode ser uma ideia possível. Ele vai dizer que se eu pedir que eu tenha no mínimo 5 documentos, eu vou até ampliar um pouquinho, vou dizer 3 documentos de cada revista, como é que fica essa coisa? Né? Eu venho para cá, ele vai me dar o proporcional, vai chegar e dizer o nome das revistas aqui. Journal of Virology é o mais, obviamente, importante ali, significativo em termos de produção pelo volume de documentos pelo gênero, pelo que está aparecendo aqui. Eu posso ver que depois tem uma carga bastante grande, eu poderia até talvez tirar um pouco desses volumes aí de revistas com pouca citação. Tem que dar uma olhada para ver se não está havendo problema, né, de organização em relação aos nomes dos jornais, desculpa, dos periódicos, né, para ver se melhora alguma coisinha aqui, que às vezes pode aparecer um nome abreviado e um nome completo, mas vamos assumir que está tudo bem, vou dar um finish aqui. Ele vai dizer que, olha, tem que fazer um corte, porque tem algumas revistas que estão totalmente ligadas às outras. Eu vou dizer nesse primeiro momento que não, porque eu quero saber quem são as não que não estão ligadas. Olha que interessante. São a
Veterinarians Archive, por exemplo, não está ligado a ninguém, Bioorganic Medicine, Brazilian Journal of Microbiology, teve alguma produção de artigo do Brazilian Journal que não citou ou não foi citado por ninguém, olha que interessante. Journal of Thoracic Disease, Point, Veterinária, Veterinary Pathology, Biosensors, Arquivo Institute, the Journal General Virology. Enfim, a gente vê que com uma certa tranquilidade podemos priorizar os outros. Se eu for dando Enter, ele vai mantendo as opções que eu fiz, né? Então, eu vou diminuir aqui para os tais 3, da Next, Finish, e vou dizer que quero ficar com o componente gigante. Pois bem, agora que eu fiquei com o componente gigante, eu consigo ver essa distribuição dessas revistas. Olha que interessante. Toda uma coisa mais voltada para a questão de virologia por um lado, eu tenho o Journal of Virology como um grande core de tudo, a PLOS ONE também, uma revista de acesso aberto, também muito importante. A gente vai ter aqui a Nature Communications e uma outra de acta cristalográfica, talvez uma coisa mais voltada para questões bioquímicas, né? A gente vai ter aqui umas voltadas para veterinária, um outro caminho, né? Se eu pegar o Overlay Visualization, a gente vê que o Viruses, por exemplo, é uma revista que tem sido objeto de publicações mais recentes e, né, porque na verdade ele está dizendo aqui, está usando como score Average Publication Year. Então, as publicações mais recentes da Viruses é que estão listadas nesse material e elas estão vinculadas às outras com a sua importância. Então, tem aí um caminho bem interessante. Posso criar também, para cada uma dessas coisas, gente, assim, é quase uma aula para cada uma dessas metodologias. Eu posso pegar, por exemplo, o Bibliographic Coupling. Bibliographic Coupling vai ser o quê? Eu vou começar a dizer o seguinte: eu quero aproximar essas produções baseado nas citações que elas utilizam. Veja bem, não é o que elas trocam entre si de citações. É quais são o referencial teórico que elas utilizam. Ou seja, quando se publica na revista tal, qual é o referencial teórico que ela cita. E eu vou aproximar essas revistas de acordo com ou esses documentos, ou estes autores, ou estas fontes, ou essas organizações, ou esses países, baseados nas referências bibliográficas. Isso é muito interessante também. Se eu pegar, por exemplo, baseado nas fontes, é uma outra opção, ou pelos autores, eu vou aproximar autores ou fontes, ou até organizações, se eu quiser, mas aí tem aquela crítica que as organizações são meio poluidinhas, né? Baseado no que eles utilizam de referências. Né? Então, países, por exemplo, que tendem a citar revistas mais próprias vão acabar ficando mais próximos. Então, se eu botasse países aqui, eu poderia aproximar os países baseados nas referências bibliográficas que eles mais comumente utilizam. Né? Bom, no caso eu vou botar fontes, tá? Vou fazer um fractional counting. É muito importante nesse caso um fractional counting, porque o volume de referências bibliográficas varia largamente entre as revistas, então acaba sendo uma coisa importante. Ele vai dizer, tá bom, mas número de documentos por sócio, a mesma informação que tinha lá do outro caso, eu vou dizer que no mínimo 3. E ele vai me dar um outro tipo de gráfico. Ele é baseado em outras premissas, tá? Vai para a mesma questão aqui, a gente vai ver que como documentos, o Journal of Virology, né, tem o número de documentos, vários também tem bastante, PLOS ONE, como documentos, mas aí tem um volume de citações que eles vão tendo, e ele vai dizer que eu tenho o mesmo problema ali de algum tipo de ausência total, de conexão total. Eu vou dizer que ela ficar apenas com os mais específicos. E ele monta para mim esse novo gráfico interpretativo aqui, em que eu consigo ver um pouco mais de troca, né, entre essas revistas em termos de compartilhamento. Né? Então, a gente pode dizer que a gente tem quase que um one science about, né, coronavirus. Né? As pessoas estão compartilhando muito das próprias referências bibliográficas ali como importantes para elas. Né? Isso é bem evidente aqui. Mesma coisa com o Network Visualization, mas você continua vendo que mesmo assim a gente vai ter grupos com suas características. Né? A gente vai ter uma área mais voltada para a área de veterinária, né? Patogenicidade, etc. Também aqui, que tem um pouco mais de veterinária nesse caso, mas aí tem Veterinary Microbiology fazendo uma certa ponte aqui. Tem que lembrar que essa questão de definição de clusters, ela tem alguma arbitrariedade em algum momento, e normalmente esses nós meio na borda, eles podem estar meio com dificuldade de definição, mas enfim, pelo sistema, a gente consegue ter uma visualização aqui bem interessante. Posso criar também um outro tipo de visualização,
só que agora baseado na ideia de cocitação. E aí a ideia de cocitação é muito interessante, porque ela, nesse caso, ela não vai estar mais falando sobre os nossos documentos listados, ou seja, eu tive acesso aí a um número X de documentos, tá? Que foram baixados na Scopus, uma lista desses documentos, e em co-citation não estaremos analisando os documentos, nós estaremos analisando agora as referências, ou seja, as referências citadas por esses documentos. E ao ver as referências citadas por esses documentos, nós podemos unir essas referências. Do ponto de vista pelas referências, a gente pode unir, pelas fontes, ou seja, pelas revistas que estão sendo citadas em conjunto, a gente pode unir pelos autores. Então, por exemplo, eu posso tentar ver nessa produção quais foram os autores que foram mais citados em conjunto e ver se eles formam agrupamentos baseados na citação de autores, ou posso fazer nas citações de fontes, né? Ele sempre chama que a questão que as fontes não são muito harmonizadas nessa hora, que pode ser um problema. Autores é um pouco mais preferível. Eu vou utilizar aqui por autores para a gente poder fazer nossa análise. Claro, encontrei zilhões de autores aqui. Eu vou aumentar, então, o meu filtro para tentar diminuir um pouco. Eu vou tentar aumentar mais ainda. Olha como está difícil aqui de tentar fazer um gráfico mais levinho. Eu tenho 60, no mínimo, que é o número de citação que um autor teve. Quer dizer, em 60 citações de autores para chegar a 500 e tanto. E vamos ver como é que fica. Ele vai me dar os 576. Vai novamente ver vamos ver se o Júnior está aqui. Deixa Santos, esquece o Júnior. Tá. Esse Al-Rabea e Al-Rabea é possível que seja a mesma pessoa, né? Teria que se tratar desse material. Vou aproveitar até para fazer um tesauros agora com esse material, para vocês verem como é que faz o tesauros. Não apareceu o Júnior, então beleza, não precisamos nos preocupar. E vou dar um finish aqui. Pois muito bem, aqui estão os grupos, tá, dos autores conforme eles foram sendo citados, e a gente encontrou muito claramente esse grupo daqui de chineses, a gente tem esse grupo daqui do Caravan, do John, do Jackman, tem aqui do Pedersen, tem fazendo outro grupo, tem outros grupos aqui, cada um desses grupos está colocado em cima da sua citação. Você pode ver que não tem nesse caso overlay visualization, tá? Eles não utilizam essa informação, dado de ano é muito difícil de ser utilizado. E ele mostra também o Lens Visualization que a gente pode mostrar por clusters. Ok? Pois muito bem. Dito isso, nós pegamos aqui uma amostra que a gente viu um caso interessante de autor que poderia ser deduplicado. Eu vou utilizar esse caso, na verdade, utilizando lá na primeira opção, tá? Que como eles falam, exatamente esse material provavelmente não é muito bem tratado dentro das referências, é um pouco mais complicado, isso acaba gerando esse tipo de contaminação. Quando eu fiz todo esse processo de geração, tá, e eu vou botar aqui os tais 60, que eu sei, acho que foi 60, não foi? Isso. Exatamente. 76. Vocês viram que a gente tem aqui nomes de autores, e existem alguns casos que eu fiquei bem na dúvida. Será que esse Anginot na S e Anginot na SS não é a mesma pessoa? Será que esse Al-Rabea não é a mesma coisa? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso aproveitar que ele está em ordem alfabética, ou se não colocar em ordem alfabética, é muito importante. Tá? Clicar com o botão direito do mouse e vou fazer com que eu quero. Ele faz Select All Authors, já estão selecionados. Export Selected Authors. Ele vai criar um texto, arquivo texto com todos os autores. E eu vou jogar aqui dentro do Voice Viewer, tá? Dentro lá do Data. E eu vou criar um arquivinho, TXT, que eu vou chamar de Thesaurus Authors. Vou chamar de Cited Authors, na verdade. Authors. Coronavirus. E, na verdade, eu teria que chamar aqui dizendo que é de 2017 a 2019, né? Porque é o período que eu botei aqui. E vou dar um export. Fez o export lá. Se eu for lá agora e for procurar dentro do meu Voice Viewer, cadê? Voice Viewer. Se eu abrir esse arquivo dentro do Notepad++, você vai ver que eu vou ter uma tabela enorme, né, com nomes, né, e autores. Esse arquivo daqui, pode ser feito isso no Notepad comum, tá, minha gente? Mas se você abrir no Notepad comum, se você fizer um copy,
tá? Um select all, selecionar tudo e copiar. E se você colar no Excel, tá? Eu recomendo o Excel. Se eu botar aqui, eu vou ter a minha planilha. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso aproveitar e já eliminar a primeira coluna, vou dar um excluir, não me interessa. Pegar também essas duas outras colunas e excluir. E agora eu tenho uma coluna com autores. Tem todos os autores aqui. E agora, com todos os autores que eu quero, eu vou começar a preparar o meu tesauros. Tá? Esse meu tesauros eu vou ter que chegar e botar label, isso é obrigatório, e botar na segunda coluna replace by. Ok? A partir daqui, o que eu disser de um lado que vai ser substituído pelo outro, ele vai substituir. Nesse caso, eu já percebi que esses aqui, para mim, não seriam caso. Eu posso ir agora só deletando. Vou pegar esse caso aqui, esse cara aqui me parece que é o mesmo. Então, o que eu quero? Eu quero trocar o label desse cara aqui por ele com 2 S. Primeiro caso que me interessou. Eu vou pegar aqui, olhando para ver se tem um caso do Al-Rabea. Olha só, o Al-Rabea parece que tem esse problema aqui. Eu vou botar Al-Rabea. Al-Azmari e Al-Mazri. Não, tudo bem, não é o caso. Eu vou pegar poucos casos aqui só para mostrar como é que seria feito e como é que a coisa funcionaria. Beleza. Eu agora vou pegar isso aqui, vou pegar só esses dois aqui, esses dois carinhas aqui. Eu já montei no tesauros. Aqui. E vou botar eles aqui. E vou botar também que se ele encontrar Júnior, ele pode substituir por nada. Ou seja, ele vai deletar o Júnior se o Júnior existir. Basta selecionar isso aqui, copiar, ir lá para o meu arquivinho, que pode estar no Notepad, deletar ele e substituir por isso. O que acontece? Aqui no caso do Notepad++, ele permite que você veja que entre as colunas você tem um tab, uma tabulação. Tá? E isso é importante para poder fazer a separação. Salvando esse arquivo, eu já tenho o meu arquivo de tesauros pronto. Ok? Agora, se eu for lá, não back, criei lá no arquivo de tesauros, vou voltar tudo. Vou cancelar, na verdade vai ser mais fácil. Criar, abrir com o dado bibliográfico, vamos lá. E aqui ele vai dizer qual é o Thesaurus File. E é isso que eu vou escolher aqui. Eu vou pegar o meu Thesaurus File, dar OK, e dar Next. Ele aplicou já o meu Thesaurus File. Quando eu botar aqui por 60, novamente, você vai ver que ele deu uma diferença. Ele foi para 574, era 576. Ele já deduplicou 2 arquivos, 2 autores. E se eu botar aqui por ordem, vocês vão poder ver claramente que aquele caso foi substituído pelo SS. E depois nós tivemos o Al-Rabea que foi unificado também. Ok? Estão os dois unificados, o saldo o finish. E eu tive uma deduplicação feita. Isso pode ser feito para qualquer coisa que eu quiser. Qualquer caso vai ter de deduplicação. Por último e não menos importante, porque a gente já está quase batendo aí 2 horas de aula, é coisa pra caramba, é muita coisa já. Eu vou ter que segmentar esse vídeo com algumas edições para a versão depois disponibilizada online. Mas vamos botar aqui a última análise que eu quero fazer com vocês aqui, que é você criar baseado em dados de texto. É possível você fazer baseado em dados de texto da seguinte maneira. Eu posso pegar os dados bibliográficos, tá? Posso pegar aqui os corpos, tá? Pego o material que eu tenho aqui, dos dados que eu tenho lá, aqui. E agora eu vou pegar o dado de 2020, as publicações de 2020, ok? E aí ele vai perguntar para mim, beleza, você quer pegar o quê? Você quer pegar o conteúdo de título, abstract, título apenas, somente abstract. E você quer que eu faça um tratamento retirando o que tem de copyright, o que tem de abstract estruturado, aquelas coisas de abstract que tem introdução, metodologia, materiais e métodos, conclusão, escrita. Ou seja, esse é um pré-tratamento que ele faz sensacional. Lembrando que o VozViewer ele tem um sistema de lematização e de tratamento e identificação de termos compostos baseado no dicionário em inglês. Isso não funciona adequadamente para português. Para funcionar para português, a gente tem que fazer todo um outro tratamento. Tá?
Não vai ser objeto aqui hoje nessa aula. Eu vou pegar aqui, por exemplo, só para nossa diversão aqui, de olhada rápida, eu vou pegar título e abstract junto, tá? Pedir para manter lá os tratamentos que ele faz, ele está fazendo a extração dos termos para a gente. Ele vai perguntar se eu quero um binary full counting. Binary significa que a presença e a ausência. Se o termo está presente, ele conta uma vez. Se ele estiver presente 10 vezes, não importa. E no full counting, ele vai levar em consideração quantas vezes ele está presente dentro daquele texto. Ele vai fazer a retirada já dos stop words em inglês. E se você tiver um thesaurus no qual você quer consolidar termos, você pode aplicar aqui. Vamos fazer um thesaurus, eu falei um pouco atrás, é a mesma coisa. Next. Se eu pedir agora para falar que eu quero um mínimo de, sei lá, 15 vezes o termo, ele vai me dar 73 termos. Ele normalmente sugere uma relevância de 60%. Eu normalmente não considero essa relevância de 60% para as primeiras análises. Prefiro manter todos os termos. E ele agora me deu o resultado aqui desses termos. E vamos começar a ver aqui o que saiu disso. E nós temos aqui, basicamente, essa primeira rede, né, que seria do coronavírus. É um pouco injusto eu deixar coronavírus como termo, porque foi o termo que eu usei na minha busca, né? Mas não tem, vamos considerar que não tem tanto problema aqui. Como é um overlay visualization, tudo é de 2020, não vai ter diferença, ele não encontrou diferença alguma dos termos, tá? Mas ele basicamente separou esses grupos em 3 tipos de estudos, né? Que seriam 3 tipos de terminologia: desenvolvimento, ainda coisas falando sobre MERS, né? Falando sobre a SARS de alguma maneira, alguns estudos que provavelmente estão saindo, né, sobre esse material com coronavírus. Aqui a questão já do novo coronavírus, né, e do Wuhan e outras coisas, e uma questão de prevenção, isolamento, né, tratamento, diagnose, detecção, e alguma coisa sobre influenza do outro lado aqui, tá? Se eu criasse esse mesmo material utilizando, que é o que a gente vai fazer aqui agora, eu vou dizer que eu quero, e até para mostrar para vocês como é que funciona, juntando 2 bases, basta segurar na tecla Ctrl e dar o clique que eu consigo selecionar 2 bases. Então agora eu vou pegar de 2017 até 2020. Ele abre essas 2 bases para mim. Eu vou pedir para ele pegar o título e abstract, né, pegar tudo de uma maneira. Ele vai demorar um pouco mais para extrair os termos. Nossa, assim, tanto acompanha a emoção. Larissa está perguntando, né, se tem coronavírus e tem um novo coronavírus. Talvez não seja interessante deixar o coronavírus também. Não, na verdade eu mantive aqui, porque exatamente é meio delicado, porque a busca pelo termo coronavírus, ele naturalmente vai trazer várias coisas. O que eu poderia fazer não era tirar esse coronavírus no final da coleta, mas simplesmente retirar o termo antes, porque aí eu poderia ver a citação por novel, entendeu? Separada do que seria por outras coisas. É uma possibilidade. Mas isso gera análises com perfis diferentes. Sempre é importante isso. São escolhas que a gente faz para a gente poder entender um pouco, poder ajudar a deixar mais claro uma ou outra coisa, tá? Eu vou manter o binary counting aqui. Eu não fiz um thesaurus para fazer isso, que eu até sugeri aqui um pouco. Né? Eu vou pegar aqui e botar o número que eu tinha botado anteriormente. Foi de quanto? Foi de 30? Foi mais até 60? Não sei. Agora eu estou meio perdido no que eu botei. Foi 120, né? Foi um número bem alto. Enfim, vou botar aqui vou botar 60, tá? Para testar um pouco. Mínimo 60 vezes a ocorrência do termo. Eu acho que tinha sido até, na verdade, menos, foi 70, foi 64 termos. Eu vou deixar aqui 60%, 64, desculpa, só poder deixar bem marcado com esses principais termos. E aí ele está me mostrando aqui os principais termos que têm sido, né, utilizados. A gente tem Ctrl, você vê que, por exemplo, se eu for dar uma olhada aqui, você vê que ele faz uma lematização anterior já, entendeu? Ele tem um processo de lematização, mas ele vai separar Human Coronavirus, por exemplo, né? Tá separado aqui, né, como um termo que ele encontrou composto. Pode ser que tenha um Inhuman ou Inhuman, talvez se eu tivesse feito isso diferente. Tem a questão do COV como sigla do coronavírus, ele tem dificuldade de lidar
com alguns números para fazer algumas siglas e coisas. Isso é um problema também que o VoiceViewer tem. Então vamos dar finish e vamos ver como é que fica esse material, por curiosidade, né? Então a gente vai ver que vai ter aqui essa questão mais do porcine epidemic, da diarrhea virus, vai ter aqui MERS do lado de cá, e aqui vai ter uma coisa mais voltada para a human coronavirus, sample, né, infection, uma coisa mais para, né, mais própria humana, né? Aqui ele vai ter também a incidência em termos de que está sendo mais frequentemente falado. A questão, por exemplo, de China está mais para o presente, né? Está sendo puxado. Você vê que não chega a estar em 2020, mas provavelmente as publicações de 2020 estão puxando China, number, transmission, coronavirus, case, patient, age, year, evidence, treatment, outbreak, coisas que são mais para frente, né? Então a gente consegue também perceber isso. Eu vou só recriar isso aqui, só que aumentando um pouco essa amostra, porque botei ela muito fechada nesse caso, e vamos tentar fazer só com o título, para ver se o título consegue dar para a gente, talvez, uma facilidade melhor de interpretação de certas coisas. Tá? Binary, e aí eu consigo, por conta do título ter menos palavras, né, eu consigo fazer um corte um pouco mais baixo. Eu vou dizer que a presença de 10 vezes, posso botar 6 vezes a palavra, né? E aí eu vou ter 234, meio limítrofe, para a gente ver dentro do VoiceViewer, dos termos, mas vamos ver. Ele fala da questão do mais frequente, eu prefiro não utilizar isso nesse primeiro momento, posso depois fazer para ver como é que fica, uma sugestão dos autores, e aí vamos ver como é que fica com o finish. E aí você vai ver, por exemplo, aqui, muito mais claramente, né, aquela coisa do MERS, tendo uma importância num dado momento mais para trás, significativa, porque MERS é mais recente, mas a gente começa a ver que todos esse amarelinho estão falando sobre hospitalização, criança hospitalizada, Wuhan, February, January, ou seja, começa a falar sobre a questão dos reportes que estão acontecendo no momento, ou seja, tem toda uma ação implicada, né, sobre essa questão mais atual, né, do momento que a gente está vivendo, né? A gente percebe muito mais claramente isso. Isso não chega a facilitar tanto a questão da clusterização, mas dá um pouco dessa clusterização que seria de cá, que é essa com esse tom meio roxo, né, meio violeta. Eu sou daltônico, tá, gente? Então, tudo bem. Lembrar que isso aqui é o ano médio, tá, gente? Não significa que são as publicações de 2018, significa que esses termos, em média, foram puxados para 2018, final de 2018, dentro de uma escala que está de 2017 até 2020. E lembrando que em 2020 você tem ainda apenas 300 trabalhos contra 600 trabalhos ano nos outros 3 períodos. A distribuição de trabalhos ano de 2017, 18, 19 está muito igualitária, e a de 2020 está pela metade, tá? Então, assim, recriando esse mesmo cenário, né, que foi com a questão dos títulos, a gente percebe que a gente tem aí, né, botei um limite para 10, a gente poderia ter feito um limite um pouco mais alto para ver se fica mais bonitinho, mas eu vou botar, na verdade, eu vou fazer novamente aquela ideia de botar o 6 que a gente tinha feito, e eu vou fazer filtrado pelo 60% mais relevante, que é a indicação normalmente que se faz, apenas para vocês terem também esse exemplo, como é que a coisa fica. Ele tenta pegar a relevância, né, aqui mais claramente estabelecida por um algoritmo de relevância dele. Ele fala que quando faz isso tem um que ficaria de fora, ficaria solto, né? Eu vou dizer que tudo bem, umzinho, né? Porque com muito problema, né? Apesar de tudo. E aí você vê que fica realmente, quando você utiliza esse filtro num segundo momento, ele consegue arejar um pouco mais a sua rede, torná-la um pouco mais fácil de perceber como as coisas são, entendeu? Porque ele começa a buscar um algoritmo de relevância para a formação das redes. Então, se eu pego o Network Visualization, a gente vai ver que o novo coronavírus está muito claramente colocado aqui, né? A gente tem a questão do spike que colocado do lado de cá, feline infections, né? Molecular characterization, child, ou seja, tem toda uma distribuição aqui colocada, e o overlay mostrando que é esse grupamento aqui que provavelmente está lidando com coisas mais recentes. Ele começa, inclusive, a parecer mais como 2019, ele puxa um pouco mais para cá, nesse sentido. Pois, muito bem. Gente, deve ter aí 2 horas de aula, bastante coisa. Espero que isso tenha dado para vocês uma primeira visão geral sobre o que é o
o VozViewer, o que ele pode trazer. Eu pretendo fazer mais umas outras lives com isso, para quem já assistiu os primeiros. Eu vou meio que recomendar, depois que eu editar o vídeo, dar um tap em algumas coisas, aí eu vou colocar ele disponível mais segmentado, para poder facilitar a visualização das pessoas, né? Porque fica muita coisa ao mesmo tempo. E vou também, com isso, depois fazer uns outros em que a gente faça umas análises mais aprofundadas. Opa, não vai embora ainda não. Aproveita para se inscrever no canal. Se quiser dar um joinha, é super bacana. E lembre-se que, olha, aqui do lado esquerdo eu estou indicando um vídeo que eu acabei de fazer curtinho, explicando como é que você faz para poder acessar o periódicos CAPES de casa, caso você tenha um vínculo institucional, seja aluno de uma pós-graduação, de uma graduação e que tenha o seu e-mail da universidade ou da sua instituição de ensino e pesquisa, ok? Beleza? Um abraço para todo mundo.